Oi pessoal, hoje eu vou estar coletando algumas plantas para a gente trabalhar com impressão de plantas nas esferas de argila. Esse vídeo é uma continuação então da live da semana passada, que foi a live 4, então esse é o vídeo 5. Então nessa semana ele vai ser em formato de vídeo para eu poder estar aqui caminhando, coletando e conversando com vocês, né? Mostrando um pouco desse lugar especial onde eu estou, que é um refúgio, um lugar onde tem bastante natureza, então muitas plantas variadas para coletar e para trabalhar na impressão. E aí eu já passei o olho, já fui escolhendo algumas pelo caminho até vir até aqui. E aí eu vou ir coletando, conversando e mostrando algumas plantinhas, algumas coisas que eu vi, algumas ideias que foram surgindo. Muita coisa eu não testei ainda, então eu vou estar coletando agora com vocês e a gente vai experimentar daqui a pouquinho lá nas esferas de argila. Então, eu encontrei aqui pelo caminho esse galho hoje. Olha só essa plantinha, que legal. Eu vou levar um pedacinho dele para a gente experimentar fazer a impressão dessa planta. Tá? O que é interessante pensar quando a gente vai escolher plantas para fazer a impressão? Na prática contemplativa, né, nesse convite sobre arte e espiritualidade, então uma das práticas interessantes nesse momento da coleta das plantas é uma prática de olhar, de exercitar o olhar, de exercitar estar ali, estar presente, sem pressa e passar o olho. E a gente vai passando o olho e se deparando com formas que são muito interessantes na natureza. E não precisa ser aquelas formas que a gente já conhece às vezes, né? Às vezes são plantas que nem se conhece, ou o formato que ela está naquele momento da vida, que é interessante e a gente pode então experimentar. O que é interessante lembrar é que se a planta for muito molinha, quando eu for tentar fazer a impressão, ela não vai aparecer muito, né? Mas também dependendo do estágio ali da argila, se ela está mais mole, talvez ela aceite. Mas assim, uma planta que é um pouquinho mais dura ou que tem alguma partezinha que vai marcar mais fundo, é interessante, tá? Então, olha só, uma plantinha que eu acho bem legal. Olha esse aqui. Vamos ver se dá para ver direitinho no vídeo. Tá vendo essa forma? Essa é a plantinha, essa planta aqui, né? Enquanto ela tá crescendo, então ela apresenta essa forma nesse girinho ali. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Que tem bem essa relação da proporção áurea, né, da natureza, de como ela vai se expandindo. Então essa é uma das plantinhas que eu vou levar junto para fazer a impressão. Então eu já peguei duas, né? E vamos adiante. E outra que eu passei o olho e achei interessante. Pode ficar interessante essa aqui. O famoso carrapicho, que adora grudar na roupa das crianças. Olha só. E dos adultos também, né? Mas enfim, quem tem criança sabe que é dar uma passeadinha no mato e eles voltam cheios dessas bolinhas na roupa. Vamos ver como é que vai ficar esse. Então eu vou ir andando aqui, a gente vai conversando. Aqui eu tinha visto uma que tá muito legal. Então olha só, é a mesma planta essa aqui que eu peguei antes, tá? Essa aqui é a folha dela grande, mas olha só esse brotinho aqui como tá lindo. Olha só quantas, fazendo aquela voltinha, aquela forma. Então eu vou pegar esse brotinho aqui para utilizar ele como impressão nas minhas esferas. Vamos adiante. E assim eu vou passando o olho. Olha aqui, tem uma outra plantinha. Olha só que legal isso aqui. Pode ficar interessante. Vou levar um galinho dessa também. Aí olha só, me abaixei aqui para pegar esse galinho, tô vendo essa outra florzinha aqui. Vou levar um galinho. Então assim a gente vai indo. E é interessante que, claro, aqui não é um jardim, assim, é um jardim da natureza, né? Onde as plantas
crescem, assim, tem alguma coisa que se plantou, mas é o que vem com a natureza. Então esses jardins naturais, eles têm uma riqueza de espécies e de formas que é interessante às vezes. Então a gente vai ter que buscar às vezes por isso. Às vezes a gente tem um espaço onde a gente consegue coletar, né? E às vezes no andar pela rua, talvez a gente encontre, sei lá, pequenos canteiros, pequenos espaços onde a natureza tem essa chance de se colocar, né? Então, ir trazendo essas formas. Tô olhando aqui uma plantinha. Eu não sei se ela vai marcar muito, ela é meio um pouco molinha. Vou deixar essa. Vamos ver. Aqui eu já tinha visto essa aqui. Que é a mesma ali do carrapicho, mas ela não tá tão seca ainda. Vamos ver se fica melhor utilizando essa não tão seca, a outra mais seca. Aí eu vou experimentar. Então, vamos lá. Na semana passada, teve uma dúvida no final que eu acabei não conseguindo responder, porque apareceu para mim no texto ali, quando já tinha finalizado. Eu já tinha finalizado o vídeo e aí apareceu a pergunta para mim. Era uma pergunta assim. A pessoa estava então fazendo a marcação nas esferas e relatando que não conseguia se satisfazer com o traço, né? E aí ela acabava fazendo e apagando, né? Era sobre samskara semana passada, né? Sobre as nossas marcas, enquanto a gente faz marcas mesmo, né? E aí eu fiquei refletindo, falei para ela, bom, assiste o vídeo de novo, talvez alguma resposta venha para ti. Mas falando então sobre isso, né? Tem algumas coisas que me vêm na mente. Então, uma delas é esse aspecto da nossa insatisfatoriedade, né? Uma coisa que a gente se depara, parece que a gente não fica satisfeito, né? Faz as coisas, escolhe, mas ainda não tá bem como eu queria, né? Então, isso às vezes isso faz parte do nosso processo de ir aprimorando e às vezes isso é uma marca também, né? Então, a gente tem na nossa sociedade muito essa questão da insatisfatoriedade, que é algo pra gente praticar, né? Então, fez, tá, fica satisfeito, né? Fica satisfeito com aquilo que tem. Fica satisfeito com aquilo que surgiu e se depara com isso, assim. Pode não estar perfeito, não é perfeito, né? As coisas não são perfeitas. Então, esse é um aspecto. Mas aí, depois, conversando, ela relatou que com os carimbos isso acalmou, né? E aí ela foi conseguindo finalizar as esferas. E já surgiram várias, inclusive, que eu vi as fotos, estão muito legais. Então, o carimbo ele é interessante também porque ele nos libera desse nosso traço, que muitas vezes a gente não acostumou, não desenvolveu essa habilidade e uma confiança no próprio traço durante a vida, né? E o carimbo, então, ele vem e a repetição dele faz algo mágico, que é essa questão de que o nosso olhar, a nossa mente gosta da repetição, né? Então, acho que é super interessante a gente olhar para essas práticas, né? E se deparar. Pode não ser nada disso do que eu falei também, né? Pode ser outra coisa que estava acontecendo, E aí é cada um que consegue dar a resposta sobre o seu processo, sobre o que sente que estava acontecendo, né? Naquele momento. E está sempre tudo bem. Não tem uma resposta. Mas às vezes a gente tem um insight daquilo que estava pegando pra gente naquele momento. Às vezes esse insight vem depois. Né? De qualquer forma, entrar no processo, se deparar com isso, é muito interessante, né? Então é sempre um convite pra gente ir se conhecendo. Aqui eu vou coletar uma outra plantinha. Olha só. Essa aqui. Dá um efeito, um desenho bem bonito. E assim aqui eu vou andando, buscando, né? Então esse exercício de olhar, essa aqui ela tá mais enroladinha ainda, para ir escolhendo algumas formas. Então tem essa escolha da forma
Tem o olhar que vem antes, e aí depois com a marca também tem de novo uma escolha, um se deparar com isso que veio e qual que é a nossa impressão sobre aquilo, né? Nossa impressão sobre a impressão. O que a gente... Como que a gente se relaciona com aquela forma que surgiu, né? Aí aqui eu tenho um jardinzinho onde eu tenho algumas plantinhas que já são conhecidas. Deixa eu vir pra cá. Então aqui eu vou ter... Olha só, meu alecrim tá super bonito, com florzinha. Vou pegar um galinho de alecrim. O alecrim fica lindo sempre. A mirra. Florzinha já foi. Eu até já mostrei marcação com a mirra num outro momento, num outro vídeo. E a lavanda. A lavanda fica super linda. Mas eu já conheço, né? Então eu tô juntando, deixa eu ver, um galinho que tem florzinha. Vou pegar só um galinho porque a lavanda, ela fica... eu já conheço a marca como fica, né? E aí... Então, tanto algumas plantinhas que a gente já conhece e algumas plantinhas que brotam naturalmente. Tem uma planta que eu adoro que chama erva gorda. Ela dá... Antes dela abrir a florzinha, ela tem várias bolinhas cor-de-rosa. A folha é bem gordinha também. Ela dá uma impressão muito bonita. Eu não vi nenhuma dela hoje por aqui. Mas quando eu vejo surgir no meu pátio, eu já vou logo calculando. Ó, vou colher para fazer alguma impressão com essa florzinha. Aqui eu vou mostrar uma outra florzinha. Essa aqui chama crotalária. Essa aqui foi plantada e ela é uma planta super interessante porque ela diz que ela atrai uma libélula que come os mosquitos. Então, ela ajuda no controle dos insetos, né? Isso também é essa questão da sabedoria da natureza, onde uma planta atrai um bichinho que vai comer o outro bichinho e aí vai entrando num equilíbrio, né? Não é uma situação de ter de mais de um. Deixa eu apoiar aqui. Deixa eu ver se ficou bom. Acho que sim. Então tá, aqui estão as plantinhas que eu coletei. Essas esferas eu já fiz elas ontem. Aqui, uma coisa interessante, essa bancada de pedra. Uma forma da gente deixar bem lisinha a esfera, se a gente tem uma bancada de pedra, é rolar a esfera na bancada. É mais ou menos como se estivesse passando a pedrinha, só que na verdade, eu tô passando a esfera na pedra. Dá um liso bonito. Então, para quem tiver essa chance, pode utilizar, passar a esfera na bancada. Vamos começar. Vou começar pela crotalária. Vamos ver como é que fica essa plantinha aqui. Eu até vou usar a bancada como apoio também, para pressionar. Olha só que legal que ficou. Tá, até a pontinha dela. Então, um efeito super lindo, né? Eu vou repetir na mesma esfera a mesma plantinha. Ficou bem legal. Até assim a marquinha das folhinhas ali, olha só como dá pra ver bem. Essa marquinha, mesmo sutil, ficou bem marcada, ficou bem interessante. Tem espaço aqui para eu imprimir ela mais uma vez. Deixa eu calcular aqui. Acho que aqui fica bom. Então, na hora de imprimir, tem diversas escolhas também, né? Da posição, da força também.
E assim está. Essas esferas, elas não foram furadas ainda, eu vou furar elas todas depois, tá? Eu vou ir deixando aqui, que já vai sendo feito. Deixa eu usar esse aqui eu não sei como é que vai ficar. Na verdade, a crotalária eu também não sabia, né? Mas vamos ver. Então, eu vou ir apertando aqui. Ele deu uma série de marquinhos, mas a gente não consegue identificar tão bem o que é, né? Então, ficam essas plantinhas, elas são pequenininhas, são diversas, estão amontoadas uma ao lado das outras. Eu vou ir usando essa textura ao longo de toda a esfera, mesmo não tendo uma forma tão definida, ela cria uma textura. E aí, então, eu vou fazer um trabalho considerando essa textura. E assim foi. Cobri toda ela. No que eu apertei aqui, teve um ponto onde a esfera começou a rachar. Eu vou deixar até pra cima esse pontinho, porque eu vou aproveitar e fazer o furinho dela aqui onde deu essa... Eu já uso esse galho mesmo. Já faço o furinho aqui. E aí, vamos ver o outro lado, vai ser por aqui. Isso aí. Então, essa já tá com o furinho. Ela ficou só com uma textura mais espalhada. Vamos ver. Eu tô querendo muito usar essas aqui, que eu acho que vai estar bem interessante a marca dessa forma. Então, vamos lá, começando. Então, essa hora de... essa esfera aqui tá um pouquinho durinha, vamos ver uma mais mole. Então, tem essa questão da argila tá mais dura ou mais mole conforme a planta, né? Uma planta mais molinha, a minha argila tem que estar mais mole também. Senão, eu acabo não conseguindo fazer a marca. E se tiver muito mole, às vezes eu não consigo capturar o desenho, né? Então, a gente tem que estar observando, entrando em contato com a matéria e fazendo o que dá. E se numa vez não deu bem, a gente às vezes troca, então para aquela... Olha só que interessante. Para aquela esfera escolhe um outro material mais duro, né? E assim vamos desenvolvendo essa prática. Uma prática de olhar com relação à natureza, uma prática de olhar o que surge dessa interação nossa com esse elemento da natureza. O que surge internamente também com relação à satisfação ou os nossos processos pessoais. Tudo isso vai fazendo parte. Aqui sobrou só um espacinho que não tem, eu vou usar uma partezinha aqui. E aí eu tenho a esfera toda ela com os desenhos. Olha só, esse desenho é muito interessante. Então, por si, já resolve, né? Eu vou escolher aqui fazer o furo, eu já vou deixar ela apoiadinha, até dei uma apertadinha para ela achatar um pouquinho mais no fundo. Que é onde eu vou fazer o furo depois. Então, essas três já foram. Vamos adiante. Agora eu vou pegar essa aqui. Vamos ver. Minha esfera que tá mais molinha é essa. Agora, outra coisa interessante de pensar, às vezes é o lado que vai usar para fazer a impressão. Às vezes um lado marca mais do que o outro,
né? Porque tem mais ranhuras na folha daquele lado. Então eu vou escolher a partir disso, eu vou usar ela dessa forma. Então tudo isso a gente vai olhando durante a escolha. Agora aqui no final, para eu pegar esse enroladinho, eu vou ter que desenrolar um pouquinho ela. Vamos ver. Ó, ficou assim com ela coladinha. Aqui a bola tá um pouquinho, a esfera ficou torta. Vou arrumar antes de tirar a plantinha. Depois que eu tiro a planta, se eu for apertar naquele lugar, eu apago o desenho, né? Então, ó, como ficou. Olha, vou repetir esse desenho mais uma vez aqui. E assim ficou a esfera. Se a forma se perder um pouquinho, eu vou escolher justamente o lugar para apoiar o dedo onde não tem o desenho, para não apagar ele. E era isso. Já escolho mais ou menos também aonde eu vou fazer o furinho depois. Eu vou deixar apoiada dessa forma para eu manter essa visualização. Então vamos ver agora. Eu vou usar essa daqui. Também, essa aqui, um lado ela tem uma ranhura maior do que do outro. O lado com a ranhura maior vai para baixo. Eu já mostrei em outros vídeos a questão de utilizar uma colher de madeira para ir batendo, né? Ou fazer com a mão, ou algum tipo de rolinho. Hoje eu tô usando aqui o apoio dessa bancada mesmo, que ela é uma bancada que, para isso aqui ela é interessante, porque a pedra não gruda, né? E nem deixa nenhuma marquinha. Às vezes se a gente faz em cima de um outro tecido, de algum paninho, fica com a marca do tecido, né? Até essa é uma opção de textura também, usar um tecido para criar a marca. Então, tudo pode. E aí, no caso aqui, eu tô usando a própria bancada como meu suporte. E eu acho que funciona bem. Então, vamos lá. Ó, a plantinha ocupou praticamente a esfera inteira. Tá prontinha, agora vamos ver o resultado. Olha que legal. Na hora de tirar também, às vezes algumas partezinhas, algumas folhas ficam, né? Não tem problema, ou a gente tira depois, ou elas ainda acabam caindo, essa aqui tá fácil. Mas se ficar algum pedacinho de folha e a peça for queimada com algum pedacinho que não descola, não tem problema, porque não é muita quantidade, né? Isso não chega a dar alguma fumaça, assim, no forno. Nada, pelo menos na minha experiência, qualquer coisa pouquinha assim, não tem problema, ó. Que lindo que ficou. Então, vamos adiante. Esse eu vou furar aqui. Agora, vamos ver. Ah, aquela que eu peguei que tinha a florzinha começando a brotar. O vento tá aumentando aqui. Então... ficou bem legal. Vou repetir ela de novo.
e a última vez. Eu ainda tenho duas esferas aqui, mas elas estão bem mais duras do que as que eu utilizei antes. Então, eu escolhi essa plantinha aqui do carrapicho, que é mais, eu sinto que ela é mais durinha, e o alecrim para fazer nessas duas, tá? Então, vão ser as nossas esferas finais. Olha só. Bem interessante. Eu fui girando ela meio de uma forma meio aleatória, né? Não segui direitinho, colocando a plantinha, fui mais rodando ela, aceitando essa coisa de uma forma às vezes sobrepor um pouco a outra. Até aqui tem uma parte que tá sem, e eu vou aproveitar e vou passar de novo a bolinha nessa parte, para ir completando de uma forma onde um galho sobrepõe ao outro. Então, são várias formas possíveis da gente ir criando o nosso desenho com essa referência, mas a forma como a gente passa vai criando novas possibilidades de novo. Ficou bem cheio dos desenhos, vou deixar ela aqui. E a última, eu vou usar esse alecrim que tá super bonito, com as florzinhas. Ai, o alecrim é uma delícia que junto ele vai dando cheiro, né? Então, à medida que eu aperto, tem o cheirinho de alecrim que vai tomando conta. Quando eu vou e volto, assim, às vezes eu crio mais de uma marca, né? Então, ó, que surgiu até então. E eu vou colocar de novo. Depois, a gente pode trabalhar nessas marcas. Então, depois de queimada, a gente pode utilizar alguma tinta ou algum óxido que a gente passa e ele vai penetrar e marcar bem o desenho e o resto da esfera se limpa. Então, o desenho ele é ressaltado por algum outro acabamento que a gente possa vir trazer depois também. Vou colocar mais uma aqui. E essa é a questão de também o espaço marcado e o espaço vazio, né? O espaço vazio, ele também é interessante muitas vezes, que o espaço vazio vai trazer mais o efeito do desenho. Então, tudo isso a gente pode olhar e escolher, daqui a pouco fazer a marca só num pedacinho e não na esfera inteira, tá? Então, vou mostrar um pouquinho o que a gente tem aqui. Todas as esferas que foram feitas hoje, as plantinhas que a gente utilizou. E essa, então, é uma das sugestões de acabamento para as esferas, nosso projeto. Agora, o próximo passo vai ser eu fazer os furos para passar o fio. E é isso por hoje. Obrigada por acompanharem. Até a próxima!